Você sabia que o futuro é tipo um cardápio de possibilidades? E o melhor, você pode escolher o prato que você quiser, a qualquer momento. Sim, eu vim aqui falar com vocês hoje de Jean-Pierre Garnier Mallet, o cara que tem nome de shampoo. E olha só o que ele diz. Segundo ele, existe um tal de duplo quântico. Sim, que é uma versão sua, só que em estado de onda. É uma coisa meio Black Mirror, mas vocês vão entender. Esse outro você vive em vários tempos ao mesmo tempo e manda informações para te ajudar nas decisões do presente. Agora você me fala quantos futuros você acha que estão disponíveis para você agora? E eu já preparei para vocês todo o passo a passo da técnica do Garnier para você acessar o seu duplo quântico. Por isso eu quero que vocês comentem agora para ver se vocês estão mesmo comprometidos, se vocês vão ficar até o final. Comenta agora. Eu quero o meu cardápio das infinitas possibilidades. Comenta. E claro, fiquem até o final do vídeo, porque essa técnica é o que tem mudado a minha relação com as coisas que eu fico em dúvida, com as coisas que estão invisíveis para mim. Essa técnica vai ajudar você a acessar seu duplo quântico e começar a criar uma realidade mais alinhada com quem você realmente é. Tá? Então fica comigo. Segundo Garnier, a gente não vive só no presente. A real é que a gente tá com um pé no passado e o outro pé no futuro. O tempo todo, ao mesmo tempo. Tipo um split screen quântico. Garnier também diz que a vida não é essa linha retinha do passado pro futuro que a gente aprendeu. Nasce, cresce, produz, morre. Não. É como se tivessem duas correntes de tempo rolando ao mesmo tempo, paralelas. E o agora fosse o cruzamento dessas duas. Ou seja, o presente não é um lugar parado, é mais um ponto de encontro entre o que já foi e o que pode ser. Uma espécie de encruzilhada cósmica, onde você escolhe qual realidade você vai pegar o volante. Tá, tudo bem, mas como é que rola essa conexão com o futuro? Garnier diz que existe um mecanismo chamado abertura temporal, que é tipo um Wi-Fi interdimensional, onde rolam trocas de informações entre o passado, o presente e o futuro. E o que a gente vive aqui é a síntese. E é por essas aberturas que surge a intuição, os pressentimentos, aquela sensação de caraca, eu já sabia disso. E não, gente, não é mágica, não é nem coincidência. É seu corpo recebendo dados de outro tempo. Ele afirma que o nosso sistema é sensível a isso. O corpo sente antes mesmo da cabeça entender. Mas aí vem o plot twist. Se a gente não aprende a acessar e escolher essas informações, a gente vira o quê? Ele chama de marionete dos futuros. Ou seja, ficamos sendo conduzidos por padrões, crenças e futuros que nem escolhemos de verdade, de forma consciente. A real liberdade, segundo ele, está em reconhecer que existem vários futuros possíveis e que a cada pensamento e decisão no presente a gente alimenta um desses caminhos. O cérebro não tira coisa do nada. A criatividade, os sonhos, os insights, tudo isso são sinais que já chegaram por essas brechas do tempo. A consciência existe para a gente ler esses sinais e fazer escolhas com mais presença, em vez de viver no modo replay o tempo todo. Se a gente ignora isso, que é nosso, veio com a gente, o risco é ficar preso nesses ciclos. Ciclos que são históricos, sociais ou nossos mesmos. Repetição atrás de repetição. E olha, ninguém quer viver nesse looping, né? E por que vocês acham que o mundo vive repetindo guerra? Vive repetindo crise, pandemias, tretas, treta atrás de treta. Garnier diz que é porque a humanidade segue alimentando futuros automáticos. É como se já tivesse um script rodando e a gente segue nele, sem questionar. No nível pessoal, gente, é a mesma coisa. Repetimos padrões, vivemos os mesmos ciclos e achamos que, é assim mesmo. Mas não é. É só porque a gente está recebendo informação do futuro que nem escolheu. E nem percebe que poderia fazer diferente. Quando você começa a entender esse mecanismo, tudo muda. Aquela intuição não é só um palpitezinho gostoso, não é só... aquilo é instrução antecipada, minha gente. E os nossos sonhos? Nossa. Eu sempre tive uma relação com sonhos de forma muito íntima. Para mim, os sonhos nunca foram meros sonhos. De alguma forma, eu já recebi essas informações, eu já sabia que os meus sonhos eram portais. E agora, estudando esses ensinamentos, estudando esses grandes pensadores, veio só corroborar uma coisa que eu já sabia. Mas agora eu entendo por quê. Porque lá são os momentos onde as informações fluem com mais liberdade. Os acasos, as coincidências, até sincronicidades viram parte de um sistema maior, quase como uma linguagem oculta do tempo. Sabe aquela frase que a gente ouve desde sempre? Siga seu coração. É basicamente seu desdobramento no tempo tentando te mandar uma mensagem. Isso, gente, não é um dom de uma parcela de iluminados. Não, todo mundo tem isso. Todo mundo. A única diferença é quem aprende a perceber e a usar e quem ainda está sendo conduzido no automático. Cada pensamento seu, cada sensação que você tem, cada mini escolha no presente está alimentando um futuro.
E cada intuição, sinal, cada coincidência é o teu futuro pedindo tua atenção. E aqui, gente, vai uma bomba. O único lugar onde você pode mudar sua vida é o presente. É o único palco que existe. O passado traz memória, o futuro, possibilidades. Mas é agora que você escolhe qual linha você vai sustentar. Garnier não economiza nas palavras. O sono, minha gente, é o eixo da sobrevivência. E não é qualquer sono, não. Ele chama de sono paradoxal, que é aquele momento do sono REM, sabe? Do Rapid Eye Movement. Em que você parece estar super relaxado, mas seu cérebro está aceleradíssimo. É nesse momento que o seu corpo energético, sim, ele chama assim, né? Que é a sua consciência, viaja entre os tempos, recolhe informações, ele vai lá na frente, gente. Ele se antecipa. E ele atualiza o seu sistema. É tipo o seu duplo quântico fazendo download do que você precisa para viver com mais clareza e coerência. Ele tá sempre fazendo isso. O que Garnier traz aqui é a gente começar a fazer isso de forma consciente, se beneficiando mesmo, de forma direta e de forma estratégica. Ou seja, gente, o sono paradoxal é tipo a sua central de inteligência. É a central de inteligência do seu ser multidimensional. Sem ele, colapsa, entendeu? Porque é lá que o cérebro organiza essa avalanche de dados que vem das aberturas temporais. E os sonhos, gente, meu Deus, são como mensagens cifradas, códigos disfarçados de historinhas esquisitas, de coisa muito doida que acontece, mas que se você tiver olhos de ver, são soluções sendo entregues. Garnier é tão certeiro que ele solta essa. A solução de todos os problemas é simplesmente você ir dormir. Simples assim. E eu sempre tive isso intuitivamente. Chegava a hora de dormir, era a hora que eu entregava todos os meus problemas, fazia todas as minhas perguntas, isso desde criança. E ele explica que é porque quando você dorme, você entrega para o seu eu de outro tempo a missão de encontrar caminhos que o seu ego acordado não consegue nem imaginar. Então, sim, gente, o sono paradoxal é universal. É um mecanismo da natureza para te manter alinhado, em fluxo, em conexão com o todo. E agora segura essa. Dormir não é perder tempo. Tá? Segundo Garnier, é uma das coisas mais importantes que a gente faz na vida. É antes de dormir que rola o momento mais poderoso de todos, o encontro com o nosso duplo quântico. É ali que a gente faz essa entrega consciente para depois, durante o sono todo, ficar ali sendo alimentado por todas as respostas. E é nesse intervalo entre o boa noite e o acordei que tudo se reorganiza. As intuições são recalibradas, as escolhas reeditadas e as instruções do seu outro eu começam a chegar. Porque o sono é isso, gente, é um diálogo silencioso com versões de nós mesmos que vivem fora do presente. Essas versões, elas estão lá, onde você já tem a resposta, onde tudo já aconteceu. Cada noite sua é uma chance de realinhar a sua rota, de se reconectar com a sua linha de tempo mais coerente. Dormir, gente, é tipo apertar o botão do reset do universo. É isso. E aí vem o ponto mais contraintuitivo de todos, e talvez o mais poderoso. Para escutar o seu duplo, você tem que não querer nada. Mas peraí, Meira, não era fazer uma pergunta para ele, não era pedir uma resposta, mas é isso mesmo, vocês vão entender. Porque, segundo Garnier, quando você quer demais, é o ego que está no comando. E aí quem responde é o seu futuro automático. Aquele que te manipula, que cria as coincidências fakes na sua vida para reforçar todas as suas crenças limitantes over and over again. Agora, quando você solta, quando você não impõe vontade, quando você deixa espaço, aí é saber pedir, o duplo consegue atuar com mais liberdade. A informação chega limpa, chega verdadeira, sem distorções. Soltar o querer, gente, não é desistir. É libertar o campo, entendeu? É dar mais asinhas para ele. É sair da ansiedade do seu controlar e entrar na sintonia do receber. Ou seja, é menos eu quero isso, universo, e mais, ok, universo, tô te ouvindo. Entenderam a diferença? Porque imagina uma pessoa desesperada, precisando de um emprego. O ego já tá no modo exigência total. Ele já tá, nossa, mas tem que ser agora. Não, tem que ser naquela empresa, aquela empresa específica. Não, tem que ser com esse salário aqui, tem que ser desse jeitinho aqui. Qual vai ser o resultado, gente? Angústia, bloqueio, nenhuma resposta clara, vai estar tudo ali, turbulento. A mente vai estar tão barulhenta que não vai dar pra você escutar nada. Mas aí, essa mesma pessoa que ela vai respirar fundo, ela vai fazer uma meditação aí, ela solta, ela decide parar de controlar tudo e só descansar, gente. Descansar. É isso que a gente precisa.
Descansar, sem pressão, sem tentativa de resolver tudo na marra, na força do braço. E aí o que acontece? Começa a mudar a frequência. Vem uma calma inesperada, surgem ideias novas. Ela lembra de alguém. Opa, esse alguém pode me ajudar. Ela encontra uma pessoa na rua, de repente, que dá uma dica ótima. Isso é o que Garnier chama de vazio criador. Foi a paz e não o desejo ansioso que abriu o caminho, entenderam? O duplo não vai falar enquanto seu ego estiver gritando. A comunicação só rola quando a mente silencia. E essa calma é a chave. Sem ela, não tem como escutar os sinais, nem acessar soluções fora da caixinha. E sabe aquela intuição do nada, que parece uma mágica? Mas, gente, não é mágica não, tá? É física quântica. É o seu corpo captando uma informação que ainda nem chegou no tempo do agora. O duplo já te mandou o spoiler do que tá vindo. Inclusive, gente, Garnier, ele cita uns experimentos super bizarros, assim, incríveis. Que eles colocaram umas pessoas numa sala e elas ficaram vendo umas imagens passando. E as imagens ficavam alternando entre imagens neutras e imagens de terror, assustadoras. E antes mesmo das imagens de medo aparecer, o corpo já reagia. Eles tinham ali, né, eletrodos todos acoplados no corpo e os batimentos cardíacos já aceleravam antes, a tensão muscular já aumentava. Ou seja, o organismo já sabia antes da mente ver. Isso não é magia, gente, nem em sexto sentido. Isso é ciência do tempo desdobrado. A gente está em diálogo constante com o futuro. Só que se a gente não escuta, o ego assume esse volante e começa a bater na porta errada. Mas se você silencia, o futuro sussurra. E ele sussurra certeiro. Imagine então que o tempo não é uma linha reta, mas sim um campo desdobrado. E que você está conectado com várias versões de você ao mesmo tempo, em outros tempos. Pois é, segundo Garnier, é o seu próprio futuro te mandando informações para te orientar agora no presente. Sabe o que é mais legal? Isso não é um dom, não é uma exclusividade dos médiums, dos videntes, dos gurus, dos altamente espiritualizados. Não, é uma função natural da consciência humana. Assim como a gente respira sem pensar, a gente antecipa sem perceber. A diferença é que todo mundo reconhece a própria respiração como algo fisiológico, mas ainda tratam a intuição como se fosse uma coisa mística, uma coisa esotérica, zen. Não é. É biológico, gente. É energético, é quântico. E essa manifestação, ela se manifesta de vários jeitos. Tem um arrepio que acontece, de repente, você tá... Um arrepio sem motivo. Tem uma vozinha interna que vem e fala, sai de casa não, vai não. Vem uma imagem, pá, que aparece na cabeça, assim, igual o comercial da Jequiti. Sabe? A mensagem subliminar. Pá, aparece na sua cabeça, opa, um sonho que depois se realiza, uma clareza repentina do que fazer. E tudo isso não é adivinhação, não, é informação antecipada. Nosso corpo, nossa mente, nossas emoções são tipo antenas que estão ali, captando o tempo todo. Os sinais que estão sempre sendo emitidos o tempo todo. Ignorar isso é como ignorar um dos principais mecanismos de sobrevivência da humanidade. Quer um exemplo simples, que a gente ouve relato direto? A pessoa tá lá dirigindo, tá ali numa estrada, tá tudo bem, normal, não tem nada na frente, mas de repente a pessoa sente um impulso para desacelerar. Aí segundos depois um carro passa voando na frente dele. Vocês já ouviram relatos assim? Aí a pessoa entende que ela teria sido atingida se ela não tivesse escutado aquela sensação. E o mais triste é que muita gente não escuta. A pessoa até tem a sensação, mas não dá ouvidos. Isso é intuição, todo mundo tem. A diferença é quem ouve e quem não ouve. E a intuição nada mais é do que o seu duplo avisando. E Garnier, ele é enfático nisso. Negar essa comunicação é viver cego. É ficar na cegueira para uma das nossas maiores ferramentas. A verdadeira liberdade está em reconhecer essas habilidades e usá-la para entrar no diálogo consciente com a sua versão futura. Agora vamos aprender a fazer esse diálogo na prática? Hein? Quem comentou aqui? Quem fez o primeiro comentário falando do eu quero o cardápio das possibilidades, comenta agora. Cheguei no final e vou fazer o exercício, tá? Quero ver você. Gente, quero ver vocês interagindo aqui. Então vamos embora. Garnier explica que a comunicação com o duplo, ela fica muito mais clara durante o sono. Enfim, falamos sobre isso, mas por quê? Porque nesse momento a nossa frequência muda. A gente abre as portas para outros planos de tempo e sem o ego ali para atrapalhar. E tem um truque que ajuda muito. É usar a água como condutora dessa ponte, tá? Então,
Pega um copo d'água, coloca do seu lado antes de dormir e vá para o próximo passo, que nada mais é do que relaxar. Você precisa estar com o corpo relaxado, com a mente tranquila. Se tiver ansioso, cheio de peso na cabeça, de história, não vai dar certo. O segredo, gente, é criar um clima de paz, tá? Pode ser nas respirações profundas, é aquela meditação, uma meditação rapidinha, ou entrega essa vibe de calma e deixa o estresse lá fora. Aí quando você começar a sentir que o sono tá chegando, que a consciência tá desacelerando, é a hora de você começar o seu diálogo com o duplo. Mas atenção, não é pra você pedir nada no estilo, olha, eu quero isso, duplo, eu quero um carro, duplo, não é isso. O lance é compartilhar o que você quer transformar, explicar a dificuldade, mas sempre abrindo espaço para o duplo trazer o melhor futuro possível. Algo que você nem tinha pensado, entenderam? Você vai dizer assim, duplo, me mostre um futuro onde essa situação XYZ que eu tô vivendo já está resolvida, ou até melhor do que eu imagino. E tem uma coisa que Garnier sempre ressalta. Acrescente a fala que tudo aconteça em harmonia para todos os envolvidos nessa história. Isso ajuda a mensagem a chegar limpa, sem distorções dos desejos pessoais e sem sentimentos, enfim, às vezes de raiva, de frustração. Aí depois desse pedido, beba um pouco da água que tá ali, que a água, né, é o seu fio condutor, é o que conecta o mundo físico com essa outra linha do tempo. A água serve ali, gente, como uma ancoragem. Aí você bebe um pouquinho, deixa aquele ainda água no copo e pronto. Você tá pronto para dormir agora. E não precisa ficar repetindo 1000 vezes, não. Você vai falar com o seu duplo uma vez só. O exercício funciona de verdade quando você faz com clareza e sinceridade, não é a repetição. No dia seguinte, você acordou, bebe o restante da água e fica de olho. Perceba que você vai acordar com uma sensação de leveza, de clareza, como se algo tivesse se encaixado ali dentro de você. E esse já é um sinal de que o duplo começou a agir e alinhar o seu futuro. O mais importante, gente, aqui é confiar, é saber que já existe uma versão sua que já sabe de tudo, que já sabe o que é melhor para você. Você só precisa deixar essa conexão acontecer. É só confiar e deixar a mágica rolar, gente. E se você quiser uma aceleração, se você quiser uma orientação que vai acontecer durante esse sono, para acelerar o seu subconsciente e o seu consciente a entender melhor o que o seu duplo vai te falar, coloque para rodar durante esse sono a minha ferramenta Códigos das Deusas. Então você fez ali, falou com o seu duplo, aí você deita para dormir mesmo, aperta o play e vai ouvindo essa reprogramação mental com ressonância arquetípica que vai acelerar todos os seus resultados, gente. É isso. E o link para o Códigos das Deusas está aqui na descrição, junto também com o convite para você fazer parte da minha comunidade. Aperte o reset. Então vem, vem. É isso, gente. Compartilha esse vídeo. Sim, dê o seu like, comenta, se inscreva no canal. E eu amo vocês. Até o próximo vídeo.